Oi, gente. Hoje a gente vai conversar sobre um conceito que foi criado pelo D. Hock, chamado o caórdico. O D. Hock foi o primeiro CEO da Visa Internacional. Ele criou esse modelo para poder falar sobre inovação, falar sobre auto-organização. E aí, nós temos aqui no modelo 4 grandes conjuntos. O primeiro deles é o Chamos. O Chamos é um dos extremos, né? Vamos ver que tem uns dois no meio, dois nos extremos. É um dos extremos em que reina a agressividade. Então aqui ele é um extremo agressivo. É um extremo que, por ser agressivo, ele é profundamente destrutivo. Isso é uma forma de agir, é uma forma de organizar corporativamente as equipes, é uma forma de viver a cultura de uma organização. Diria que é um arquétipo, uma ideia consubstanciada em um nome ou em um conceito. Logo aqui junto do Chamos, nós temos o caos. O caos. O caos ele é bastante diferente do Chamos, né? Ele tem algumas características interessantes, mas ele não é um extremo. Tem algumas características do Chamos, mas ele não é destrutivo. Então a gente pode dizer que algumas características do caos ele é instável, incerto, é imprevisível, e altamente criativo. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas assim, grupos assim. Aqui, ao contrário de ser uma chama, né? Ele já é uma chama organizada, às vezes mais, às vezes menos, mas existe uma forma, não é exatamente destrutivo. E existe uma área entre os dois, uma interseção, que possui um pouco das duas características, né? Olhando agora pelo outro extremo, a gente vai ter aqui no extremo da direita, né? Se aqui é a agressividade, a destrutividade, aqui a gente vai ter o oposto. Vamos ter aqui controle, mas também extremo. Estamos falando aí de um controle que acaba também sendo destrutivo, mas não como Chamos, não como aquela destrutividade que queima
mas uma destrutividade que paralisa. Então, o controle. O controle ele tem algumas características, né? O controle ele não é agressivo, né? Mas ele é altamente dominador. O controle é impositivo. O controle ou controlador, né? E ele é por isso paralisante. Para uma organização, ele acaba também sendo destrutivo, né? Então, esses extremos aqui, eles têm algumas características em comum que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Antes, vamos falar aqui do que tem interface tanto com caos quanto com controle, que é chamada ordem. Então, o controle ele é absolutamente quadrado. Ele não é só organizado. Ele precisa ser organizado, idêntico, controlado, padronizado, sem espaços para desvios. A ordem não é destrutiva como o controle. A ordem ela é uma organização regular. Aqui padronizada, né? Padrão. Uma organização absolutamente prática e uma organização previsível. Essa é a ordem. Esse aqui é o caos. Seus chamos. Essa é a ordem. E esse é o controle. Esses extremos, como a gente havia dito, eles têm algumas características comuns quando a gente fala de equipe, né? O caminho desses extremos acaba levando a um resultado muito parecido, que é a apatia, a desmotivação. Por motivos distintos, que tem uma organização altamente agressiva e destrutiva, ela não dá tempo de construir nada, e a outra não dá tempo de criar absolutamente coisa nenhuma. Então é uma organização que essa daqui morre queimada, essa daqui morre congelada, né? Então eu vou colocar aqui, ó, morre congelada e aqui morre queimada. Essa desmotivação, essa apatia que acontece nos dois modelos acaba nos levando ao meio dessa organização. E o meio dessa organização é exatamente essa interface, essa interseção entre esses conjuntos. Vamos dar uma olhadinha nela. Essa interseção aqui. Dela nascem coisas muito interessantes.
olhar aqui o que que nasce dessa interseção, que é chamada de caórdiga. É a interseção entre o caos e a ordem. Tentando, obviamente, pegar dos dois o melhor. A gente primeiro tem que olhar que existem algumas barreiras de aceitação aqui, né? Isso é normal. Quando a gente prefere sempre escapar para a ordem, ou então, isso aqui quando a gente tenta padronizar tudo. Isso quando a gente deixa estar. No meio do caminho é um sistema que traz uma certa insegurança, traz um certo medo. Então tem uma barreira aqui do medo, da insegurança. Ultrapassada essa barreira, esse sistema, essa organização caórdica, ela tende a chamada auto-organização, auto-organizada. E daqui nascem a inovação e a vida da organização. Então, segundo o Rock, a gente precisa focar nas nossas equipes para manter um equilíbrio entre o caos e a ordem, ou seja, pegar do caos a parte criativa, a parte exploradora, no sentido de explorar novas fronteiras, e da ordem a parte prática, aplicada. Então aqui é a criatividade aplicada. Entre o caos e a ordem nasce as auto-organizadas sociedades ou equipes que são a semente da inovação e da vida da organização. E, ao mesmo tempo, buscar fugir desses extremos, que queima e que congela. Essa é a visão geral do que o de Rock fala sobre o modelo caórdico das organizações. Era isso, pessoal.